O Brasil é um caso clássico dessa patocracia, uma sociedade emocionalmente histérica, cheia de militantes que gritam por paixão, mas governada por figuras que são o oposto disso. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. E o Lobachowski passou anos de observação clínica e histórica, né, mostrando como uma minoria de indivíduos com distúrbio de personalidade, especialmente psicopatas e o que ele chama de caracteropatas, são as pessoas com traços de personalidade desviantes, mas não necessariamente psicopatas plenos, que foi o que eu expliquei aqui, né? Eles chamam isso de caracteropata. Essas pessoas conseguem se infiltrar nas elites dirigentes de uma sociedade normal. Elas atraem, e aí isso é interessante, porque elas atraem outras pessoas com a mesma natureza e formam uma rede patológica. E gradualmente elas vão expulsando ou neutralizando os indivíduos normais, empáticos, as pessoas moralmente saudáveis. E chamou isso de ponerização. Começa pequeno, em grupos, em partidos, em instituições, e se espalha como doença mental, doença social, e transforma a sociedade funcional em uma patocracia. O que é uma patocracia? É um lugar onde a lógica normal de valores é invertida. O bem é visto como fraqueza e a crueldade é vista como força, como estratégia inteligente. Porra, se isso não é uma definição do que a gente vive no Brasil, eu não sei o que é. Se o Supremo Tribunal Federal não foi absolutamente tomado por essa gente, eu não sei o que é. O jornalismo é a mesma coisa. E o resultado disso é um sistema onde a insensibilidade moral ela se torna a norma e a população é submetida a terror psicológico, no início sutil e depois explícito. Exatamente o que a gente está vendo em relação ao Alexandre. Então você tem o mal macrosocial, como o Lobachowski define, ele não é um acidente histórico. É a extensão natural da patologia individual para o nível coletivo. E uma vez instalado, ele se auto-reforça, porque só os patológicos conseguem sobreviver e prosperar dentro dele. Eu fui parar para ler o prefácio do Olavo e ele resume isso com precisão cirúrgica. O discurso esquerdista ou pró-comunista explora sistematicamente a compaixão e a culpa alheia para ganhar poder. Mas quem realmente governa, quando se instala, é uma classe de psicopata que não sente compaixão alguma. Imagina, o Lula tem compaixão de alguém, meu Deus. O Lula talvez não seja um psicopata, talvez seja um caracteropata. Mas quando eles dominam, essa insensibilidade moral, ela se espalha como um vírus. Ela vai corroendo todas as relações humanas e vai transformando essa vida pública, como diz o Olavo, num inferno que é controlado por isso que vocês estão vendo aqui, cálculo puro. E o Olavo já dizia na época no livro, o Brasil é um caso clássico dessa patocracia, uma sociedade emocionalmente histérica, cheia de militantes que gritam por paixão, mas governada por figuras que são o oposto disso. Os militantes são histéricos, a população é histérica, as pessoas gritam, mas acabam governados por figuras que são o oposto disso, são pessoas frias, que manipulam essa histeria como instrumento de poder. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo é do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Esse é um negócio absolutamente chocante. Outro autor, e isso é papo de adulto, tá? Quem aqui no chat estiver chateado e tal, bota no Cartoon Network, tem vídeo do YouTube, tem galinha pintadinha, tem um monte de coisa divertida para vocês assistirem.
quiserem ter conversa um pouco mais profunda, programa errado para vocês. Constantino sempre cita, eu gosto dele, do Theodore Dalrymple, que é o pseudônimo do psiquiatra britânico conservador. Aí você pega Life at the Bottom, aí ele fala de uma psicopatia difusa na sociedade moderna. Não são casos clínicos isolados, mas é uma cultura psicopata que, ao negar a responsabilidade espiritual, promove a cultura da vítima, do vitimismo e relativiza o mal através do Estado assistencialista. Você pega hoje, por exemplo, o Estado assistencialista roubou a caridade das pessoas. O Estado toma 40% da sua riqueza e você não tem recursos e nem tem por que fazer caridade por si próprio. Então, em vez da sociedade, através das suas instituições, das igrejas, as pessoas por misericórdia e por caridade, e o bem que isso faz para a psique e, obviamente, para a alma, de você ajudar alguém, o Estado assistencialista vira e fala assim, não. Me dá o dinheiro aqui que eu vou ter o monopólio da caridade. E o Dalrymple explica que você faz isso e tira as consequências morais da sociedade, o indivíduo começa a agir com a mesma indiferença empática dos psicopatas. Ele sabe o mal que causa, mas age como se isso não importasse. O Brasil é isso, pô. É o sujeito que joga o lixo na rua, pô. É o sujeito que rouba, dá um trambiquezinho no trabalho, dá ali, pô, passa a pena, o militar que superfatura ali um contratinho. Mas isso não importa na cabeça das pessoas. E aí você cria o terreno para os verdadeiros psicopatas que vão dominando as instituições sem resistência, porque a sociedade perdeu completamente os freios morais que limitavam o avanço desse tipo de comportamento patológico. Tem muita coisa sobre isso. Muita coisa. Se você não entender que o Brasil é dominado por pessoas doentes mentais do ponto de vista clínico, você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Você vai ficar achando, você pega a sua régua moral, e tenta julgar a realidade debaixo da sua regra moral. Você não vai entender o Alexandre de Moraes nunca. Você não vai entender a dinâmica de poder nunca. Você não vai entender o que está acontecendo no STF nunca. Pega o livro do Kevin Dutton, The Wisdom of Psychopaths, a sabedoria dos psicopatas. E aí ele pega aqui os traços psicopáticos, coragem externa, foco inabalável, ausência de ansiedade, ausência de remorso. Isso tudo dá aos psicopatas uma vantagem real em cargo de liderança. Os psicopatas bem-sucedidos, eles vão navegando com frieza dentro de ambiente de alta pressão. Por isso que o Alexandre de Moraes tem uma vantagem em relação ao Bolsonaro. Ele tem esses traços de personalidade, são uma vantagem. Só tem um problema, que quando esses traços dominam a sociedade sem contrapeso moral, você tem uma erosão social, você tem uma transformação da governança em poder predatório, que é o que descobriram que se tornou o Alexandre de Moraes. E esse é o quadro clínico que explica, e teórico, que explica o comportamento que a gente está vendo de certas instâncias do judiciário e da política brasileira. Eu falo certas instâncias do judiciário porque não é só o Alexandre de Moraes. Mas isso não é exagero retórico. Eu estou fazendo uma descrição exata da ciência da observação, da psicologia, e o que explica só termos esse tipo de cálculo estratégico. E a população pode demorar para perceber esse tipo de coisa. Mas não tem jeito, a casa que está firmada sobre a areia, a mentira, a enganação, o medo, ela cedo ou tarde vai ruir, a Bíblia já explica, vem um vendaval e leva. Eu tenho falado muito sobre isso. Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo ou todas as pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. E ao que parece, o Supremo Tribunal Federal não está enganando mais ninguém. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho.
E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.